Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão ouvindo esse podcast. E hoje vamos falar sobre um tema muito interessante, que é sobre o romance urbano e a representação feminina no século XIX. É o seguinte, aqui a gente vai fazer algumas perguntas para o Igor, que vai falar um pouquinho com a gente, responder nossas perguntas. E assim a gente vai tendo uma interação aqui, conversando direitinho. Vamos entender mais sobre esse assunto, que é um tema bem legal e bem interessante também. O que é o romance urbano? É representação feminina? Sim, o romance urbano ele é um gênero narrativo que retratava a vida e o cotidiano da elite da capital do Rio. E a idealização feminina no século XIX, ele foi uma idealização das mulheres, como pode dizer, mais domésticas, que realizavam trabalhos domésticos, ficavam em casa para fazer o serviço. E a importância dela foi que ela meio que serviu como um pilar de sustentação para a estrutura social e moral da época. Eles definia e reforçava os papéis de gêneros tradicionais. Até porque, como pode dizer, esse tipo de idealização, ele promovia a mulher com um símbolo de pureza, domesticidade e submissão. Mas não foi só coisas boas, também teve seus contras. Mas hoje evoluiu deixou de ser essa imagem machista e hoje foi uma coisa melhor, que a mulher pode ser livre, pode fazer o que ela quiser, não é só ficar em casa e fazer trabalhos domésticos. Então, cara, tem uma pergunta para te fazer que é o seguinte: qual que foi a importância desse movimento? Como que ele está afetando o Brasil assim? O que você acha que foi importante nesse movimento para melhorar as coisas nessa área assim hoje em dia, sabe? O que você acha que é importante? A importância do movimento? A importância do romance urbano, ele foi importante na época porque ele documentou a vida nas cidades, criticava os costumes e mostrou as transformações sociais. Já a representação feminina, ela foi importante porque ela como eu falei antes, ela evoluiu para um modo idealizado, para uma figura mais humana e questionadora. Assim a gente pode ter uma pauta que revelava as contradições do século XIX. Então, Igor, tem outra pergunta aqui. Eu queria saber como isso afeta na atualidade. Na atualidade, cara? Cara, o romance urbano foi mais antigo, mas... Cara, atualmente, o romance urbano ensinou a valorizar o cotidiano e a crítica social, sabe? Deixa eu ver. E a representação feminina, ela também abriu caminho para a busca de igualdade e voz das mulheres de hoje. Ou seja, resumindo, pode ser assim: a literatura do passado, ela moldou o olhar crítico de hoje, pra gente aprender a criticar, a olhar, a gente pensar sobre o outro, não só aceitar tudo que a gente vê pela frente. E as pautas sociais do presente também, da representação feminina. Também é importante ressaltar porque esse movimento, ele mudou muitas coisas, assim, principalmente na visão da mulher que a gente tem hoje, né? Porque antigamente, como você mesmo citou, elas não tinham liberdade para nada, elas eram donas de casa, elas faziam os seus deveres lá e ela não era nada além disso, sabe? Aí atualmente, graças a esse movimento, tudo foi mudando, a visão foi mudando, e tanto que hoje as mulheres têm mais liberdade para fazer as coisas, falar, se expressar e votar também, né? Então, esse movimento foi muito importante pro país, assim, de modo geral, entendeu? Bom, cara, com base nesse assunto importante aí, queria que você me falasse um autor da época que foi importante, assim, para que esse movimento acontecesse, né? Para que um autor que lançou obras interessantes, legais e boas, assim, para falar sobre aquela época, né? Como foi aquela época e o que ele achou daquela época, entre aspas, né? Porque eles também se expressavam com base em literatura, leituras, assim, etc, né? Tem o principal, né, acho que o mais conhecido da época, que é o José de Alencar. Também que foi uma das obras que eu gosto bastante é Senhora, que lançou em 1875. Foi um romance urbano que retrata a elite e a mulher idealizada naquele período. Ou seja, os dois temas que eu falei, né, o romance urbano e a idealização da mulher. Então é bem importante, é bem legal esse livro. Ele retrata os dois também. Pode ter como posso falar? Ele critica esses dois pra gente ter meio que uma visão de como era na época. É bem legal.
Na sua opinião, os autores atuais ainda conseguem mostrar a realidade das grandes cidades tão bem quanto os escritores do romance urbano? Olha, não. Hoje muitos não têm coragem de dar o peito e mostrar de verdade a real situação dos centros urbanos. E quando tem, né, não vai para as pautas principais, porque a mídia não vai mostrar algo que afetaria seu principal local de comércio, que é o centro urbano. Não, eu acho que não tem. Acho que não consegue mostrar. E há muitos não tem nem coragem de dizer. Ô Igor, o que te chama mais atenção nesse tema? É a crítica na sociedade da época ou a evolução da imagem da mulher na literatura? Me explique. Com todo respeito à imagem da mulher, eu acho interessante a crítica da sociedade na época, né? Porque eu acho que nos mostra o caminho mais furtivo, entre aspas, né, de criticar a sociedade sem sofrer ataques da população e da mídia. Valeu por essa resposta, ajudou muito. Então, gente, foi isso. Eu quero muito agradecer para quem ouviu esse podcast. Eu acho que foi um podcast bem interessante, foi bem legal para saber como que foi evoluindo essa questão da mulher, essa questão da sociedade da época que acarreta até nos dias de hoje. Então é isso, muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem assistiu até o final aqui do podcast. Então é isso, muito obrigado. Tchau, tchau.